A gente abordou algumas regiões dentro do contexto da geografia bíblica. Tá meio fosco comigo, não tá? Não, mas tá bom, Hã? tá não vai chegar. Peraí, se eu conseguir dar um pouquinho. O negócio tá com encosto no meio aqui. Melhorou, hein? Aqui, Tá bom, tá bom? tá bom, senhor. Aí a gente abordou algumas regiões aqui do contexto bíblico, né? Lembrando as importâncias aí que existe dentro da gente conhecer a geografia, o relevo, até para entender às vezes o que está acontecendo no próprio texto em si, né? Então até eu consegui colocar aqui no slide aqui uma foto onde nós estávamos, acho que da região de Refidim, se não me falha a memória, a gente vai ver aqui, que eu expliquei a questão de quando as pessoas lêem o texto lá dos espias, que eles entraram na terra para espiar a terra e vieram com, o texto diz que vieram com 2 cachos de uva. Aí dá, assim, dá a entender que, né, que era uva do tamanho de uma garrafa, uma coisa, de um coco, né? Cada Assim, uva, né? Existe, cada uva. É fato que existem algumas frutas lá da Palestina que elas são de proporção maior que a nossa mesmo, tá? Isso é fato, isso existe mesmo. Existem lá certos figos que não são esses figos pequenininhos que a gente tem aqui enlatados, coisas pequenininhas, não. São figos tamanho de laranja ou até maior. Então, tipo assim, quando o senhor falou que a terra é uma terra que emana leite e mel, é na questão dessa produtividade, essa excelência, e também esses frutos que eles às vezes são bem maior do que outras regiões apresentam, né? E também o fato de essa terra, o que ela produz, até às vezes pessoas importar da Palestina certas frutas devido à qualidade do produto. Então a terra ela tem essa particularidade de produzir para os seus habitantes uma alimentação mais saudável, bem melhor do que de outras regiões, vamos dizer assim, do planeta Terra, tá? A gente vai continuar abordando aí. E algumas, nesse livro aqui, esse dicionário aqui, vou fazer a utilização dele pra gente. Eu dei uma olhada aqui em algumas palavras, algumas regiões aqui. Sim. Ela traz algumas informações assim, bem mais concisas até mesmo que a nossa própria apostila. Então, essa faixa de terra habitavam os aguerridos filisteus, inimigos mortais do povo israelita. Né? Fértil, essa região era abundante em cereais e frutas. Então, quando a gente identifica essa região, por exemplo, quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente vê que o livro de Juízes ele coloca principalmente os filisteus e os midianitas como inimigos ferrenhos de Israel. A gente vê todos atacando, principalmente eles atacavam as regiões que eram regiões de plantio, onde os cereais, né? Por exemplo, a gente vê na passagem de Gideão, que vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, não era um período de colheita de uvas, mas sim de cereal. Então ele colhe o cereal do campo dele e leva para o lagar para malhar ele ali para poder não ser levado pelos midianitas, né? Então isso tudo essa informação que a gente tem da região em si, isso nos dá também essa informação dos midianitas, dos filisteus, dos amalequitas ter tanto olho nessa terra. Isso foi, não é? foi Sansão, se não me engano, né, que tacava fogo
e acabou com a colheita dos filisteus, né? Ele era um dos juízes que naquele período, devido a Deus na vida dele, então conseguiu manter um pouco os filisteus na linha. Tem até uma comunicação entre eles, né? Quando ele vai fazer aquele casamento lá e vai ser enganado, né? Mas mesmo pela ação de Deus na vida dele, porque o desejo mesmo era tomar conta de toda essa região, né? Então, ó, era fértil região, né? Cereais e frutos, os seus figos e oliveiras eram muito apreciados. Aquilo que eu expliquei, a produtividade, o sabor e às vezes o tamanho também fazia com que o produto fosse bem quisto, ou seja, bem desejado pelos outros territórios. Nesse território localizavam-se os 5 principais cidades filisteias: Gaza, Asquelon, Asdod, Gad e Ecrom. Não eram propriamente cidades, mas indevassáveis, ou seja, fortalezas. Então a região, ela fornecia também essa particularidade de você ter uma cidade fortificada, tá? Não somente pelos seus vales, mas pelas suas montanhas, tá? Seus lugares altos, de difícil acesso para exércitos inimigos. Então tudo isso ajudava a localidade. Então isso fazia com que esses povos eles não tivessem assim aquela desejo de sair da sua região, porque a região trazia conforto, segurança e produtividade, devido também aos rios que banhavam esses locais, tá? Ela poderia continuar sendo útil para o crescimento econômico da nação, não só observando o que foi no período bíblico, mas também na atualidade. Então, é um terreno muito fértil, nós sabemos aqui, nós temos a informação de que é um local que a economia ela pode ajudar o povo a se manter naquela localidade. Então, nós temos aí a planície de Cefelá, né, situada entre a Filistia e as montanhas. Planície propriamente dita. Eis como o pastor a classifica: um altiplano rochoso que corre da costa rumo se penetrando até a fronteira da tribo de Judá. Isso aí ele tá falando da produtividade da uva e da oliva, né? Que faz o óleo da oliveira. Isso. Mas o pessoal que gosta, que aprecia azeites, diz que um dos melhores azeites são feitos são os de Israel, lá com essas olivas. São os mais saborosos. Os mais saborosos, os vinhos, licores são os mais saborosos são de lá. Engraçado, né? Deus. Devido também é a cultura sendo mantida, né? Então eles preservaram a cultura, porque esse ato não era simplesmente só por ter mantimento, não, mas também a qualidade cultural de manter a cultura manteve a qualidade da propriedade da terra, né? Do que a terra produz. Isso faz com que também a terra ela seja bem visitada, ela seja do lado econômico bem almejada também, né? Então, assim, várias guerras que aconteceram no período bíblico nessas localidades eram simplesmente não porque um reino queria subjugar o outro. Muitas delas eram por causa do que a terra tinha para dar mesmo, para oferecer para os seus habitantes, né? Então era isso. Então a gente vê isso muito. Por exemplo, em certas guerras, você lê o livro de Reis, segundo Crônicas, você vê que muitas guerras entre Israel, Samaria, a Síria, o que eles faziam?
quando eles não conseguiam penetrar as cidades. Eles tiravam, eles mantinham o que estava fora, que eram os campos e as águas, fechavam os aquedutos, barravam os rios para que a cidade não fosse mantida nem por cereal e nem por água, né? Então, quer dizer, aí o povo era obrigado, ou o povo morria de fome, de sede, ou ele, então eles abriam os portões e deixavam o inimigo entrar. Exatamente. Né? Porque o que Como aconteceu quando Ciro invadiu Babilônia, né? Exatamente. Né? Porque a história é muito interessante. Foi muito crânio, cara. É. Foi além do tempo, foi muito estrategista. Né? Estratégia de guerra é uma coisa terrível, né? Quando o cidadão ele quer mesmo, ele se planeja bem para dominar e faz isso. Alexandre Grande ele era conhecido também como um guerreiro de estratégia militar bem avançada. E hoje em dia, muitos, por mais assim que a nossa atualidade tenha um armamento mais tecnológico, mais avançado que antigamente, muitos estrategistas de guerra, eles olham o que esses O rei da atualidade, o Rio Baixo, ele vai ver o Rio Baixo. Aí você de pensamento, né? É uma coisa tremenda, né? Tremenda mesmo. Cefelá serviu de lar aos patriarcas Abraão e Isaque por longos anos e por tratar-se de uma região política economicamente muito importante, foi motivo de não poucas discórdias e guerras entre israelitas e filisteus, né? Então a gente vendo aí já citando isso aí. Apesar de sua importância estratégica e de suas peculiaridades geográficas, o seu nome só é encontrado no livro apócrifo do 1 Macabeus, capítulo de número 12, o verso 38, no Antigo Testamento, recebeu outras designações. Então essa informação de Cefelá, por mais que a região ela esteja dentro do contexto bíblico, o nome, claro, que vai mudar. Como a gente já vê isso, né? Isso é notório em todas as regiões da Palestina, de que a gente conhece dentro do texto bíblico, como foi que mudou, né? Esses lugares. Nós temos aqui a planície do Armagedon. Essa planície recebe também este nome, Jezreel ou vou pegar aqui o ponto, ó, lugar onde as forças do mal devem se reunir para um ataque final violento contra as forças de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 16. O nome hebraico translitera o hebraico Armagedon, ou montanhas de Magdon, o qual muitos estudiosos creem que deveria ser lido em Megidon, ou montanha do Megiddo, ou Megiddo, tá? No grego a gente fala Megiddo, né? Megiddo. Então, o Armagedon e Megiddo, eles praticamente são ligados à mesma coisa, tá? Então, esse dicionário vai trazer essa informação. Ó, a cidade de Megiddo era militarmente estratégica porque protegia a passagem norte-sul através das cordilheiras de montanhas do Carmelo. A região foi o local de muitas batalhas antigas. Aí nós temos em Juízes capítulo 5, 19, segundo Reis 23, 29 a 30.
esse dicionário ele vem nos trazendo, então ele amplia, né? Porque quando a gente fala sobre Armagedon, a gente já pensa diretamente somente naquilo do livro do Apocalipse. Isso que eu ia falar agora, né? A gente já imagina aquela batalha épica que vai acontecer. Exatamente, sendo que ali já é um local, a gente viu aqui que é um local estratégico para guerra, para se manter guerra, né? Existe um código de guerra, ou existia, não sei se esse código ainda é válido, não sei, tem que pesquisar sobre isso, mas já ouvi falar de um código de guerra, que as guerras elas tinham que ser Por que matou tanto civil? Porque aquele, vamos supor assim, aquele míssil que foi lançado naquele local público, ele não deveria ser lançado ali. Deveria ter atacado uma base militar, uma guarnição militar, mas nunca um local público, né? Então a gente vê, Israel hoje em dia eles têm uma tecnologia de guerra avançada, que eles conseguem interceptar um míssil antes que ele atinja o centro urbano. Uma coisa assim, eu vi foi uns 3 meses atrás, estava tendo aquele conflito lá, então a pessoa mostrando lá em Israel, o povo já alvoroçado, mostrando a interceptação desses mísseis, para que não caísse na cidade, né? Então uma coisa muito interessante, né? Então a gente tem que nos situar dentro do contexto bíblico, e às vezes também a gente não ficar olhando, né? Tipo assim, nós estamos falando de algo que vai ser escatológico. Então, se a gente vê o Armagedon, a planície hoje, como ela era antes, no período bíblico, ela era de uma forma, o relevo, a geografia dela era de uma forma. Hoje, ela não é da mesma forma, tá? Então, a gente já viu até, a gente já abordou um pouquinho aqui sobre questão de construir cemitério, para não cumprir a profecia que o Messias vai entrar pela porta, entendeu? Tá fechada. Que está fechada. Então, por essa profecia, nós vimos que a geografia ela mudou. E ela continua nessa constante mudança, porque outros povos tomaram conta. Então, nós temos turistas que vão a esses locais para pesquisar, né? São sítios arqueológicos. Então, a gente, provavelmente, quando se der o desenrolar, o desfecho dessa história, dessa batalha, como será que estará o local, a geografia do local em si? Então ela pode sofrer, pode mudar, entendeu? Mas o local vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Só a geografia. Não vai deixar de cumprir que ele colocar o pé no Monte das Oliveiras, que o vale se fenderá, isso aí não vai deixar de acontecer. Se a geografia, o relevo for baixo ou não, isso aí não vai interferir. Isso aí não vai interferir na questão do cumprimento da profecia. Por mais que a geografia mude a sua aparência, mas se o local já é dito que é ali, será ali. Tá? É igual o Monte Carmelo, acho que tirou lá atrás de Jeremias, tá, né? Exatamente. Mudou, mas foi lá. E observando dentro dessa questão que a gente colocou sobre localidade, por isso que, né, houve pessoas que dentro do seu, sei lá, seu desvaio de não entender as escrituras, quando o abençoado Edir Macedo construiu em São Paulo o Templo de Salomão, o conhecido Templo de Salomão, né? Que é o templo agora do Edir Macedo, que vai ser o templo onde Cristo vai usar, gente, pelo amor de Deus. Tem nada a ver, toda a história humana, toda a história da humanidade que a Bíblia registra, ela está toda voltada para a região de Jerusalém, de Israel. O povo de Deus. Não vai acontecer nada fora dali, não vai acontecer nos Estados Unidos, na França, nada. Nada, tudo aconteceu, tudo começou lá naquela região e tudo culminará ali. Então não tem como desassociar o fechamento da história da humanidade dentro do contexto bíblico, tirar fora dali, tá? Então acontece tudo ali. Então a gente já tem essas informações, a gente já pode, através da tecnologia, né? A gente vê canais, sites que já nos mostram o cenário todo preparado. E um dos sinais, né,
o principal sinal que Jesus falou para a gente ficar atento é olhar para a figueira. Quando seus ramos se tornarem tenros, saber que está próximo o verão. Então ele colocou Israel, colocou essa terra, essa localidade, como relógio de Deus. Ali vai cumprir tudo. Israel é o relógio de Deus. Então se nós quisermos, não adianta a gente ficar querendo procurar sinais, né? Por mais que Jesus tenha falado, né? Haverá maremotos, terremotos em vários lugares, guerra em vários lugares. Não adianta a gente ficar olhando para esses sinais. Vamos colocar sinais do céu, né? Que é o que os fariseus diziam, né? Aí Jesus falou, você sabe discernir a face dos céus, mas não consegue discernir o dia da vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer, tem muita gente preocupada com sinais do céu. Os visíveis, assim, dizer. Exatamente, sinais visíveis. Esquece que o maior sinal visível que a Escritura deixa é Israel. É essa região, é essa terra. É aqui que a gente tem que focar os nossos olhos. Se a gente se preocupar com o que está acontecendo aqui, aí a gente consegue entender o momento em que nós precisamos, às vezes, até nos colocar mais na brecha. Porque o cerco está fechando, a história está começando a desenrolar no seu ápice para acontecer a manifestação do Mashiach. A Bíblia agora está contando a história, não a história que conta na Bíblia. Boa né? essa, viu? Boa essa, fala aí. Agora a gente a Bíblia que está contando a história. Exatamente. Os acontecimentos estão assim, se desenrolando, né? um atrás do outro, cara. Será que eu poderia, né? Eu vou fazer uma conjectura meio esforçada aqui, né? Dizendo, não é isso, mas é uma coisa que eu vou usar, né? Os selos já estão começando a ser abertos e nós estamos desatentos. Eu penso a mesma Né? coisa. Os selos já estão sendo abertos, nós estamos Eu que estou desatentos. dormindo, Né? não estou prestando Então, atenção. claro que tem todo um contexto ali, mas eu vou usar isso aí para a gente poder pra gente entender aqui entender onde que a gente precisa focar os nossos olhos no contexto bíblico e no contexto histórico nosso também, para o que está desenrolando aí, né? Por causa de sua extensão e aspectos característicos, várias passagens bíblicas tratam-na de vale. A maioria dos geógrafos bíblicos, entretanto, prefere classificá-la de planície mesmo. Armagedon encontra-se na confluência de 3 vales, dos quais o mais importante é Jezreel, localizada entre os montes da Galileia e os de Samaria. Essa planície, a maior de Israel, é insuperável em sua formosura, suavemente alagar-se em direção do Carmelo até repousar nos montes do Líbano. Então, vasos da terra bíblica. Na questão de Jezreel aqui, eu separei aqui também uma informação muito importante também. Vou passar, eu acho que ele vai ter aqui mais informação sobre Jezreel aqui. O Vale do Jordão, eis o maior vale de Israel. Começa no sopé do Monte Hermon, né, no norte, vai até o Mar Morto no sul, território israelita, portanto, é cortado longitudinalmente pelo Vale do Jordão. Cenário de importantíssimos acontecimentos na vida do povo de Deus, constituindo-se de uma grande fenda geológica. Esse portentoso vale, em seu ponto inicial, tem uma largura de 100 metros. Alarga-se, porém, pouco a pouco, nas proximidades do Mar da Galileia. Lembrando que quando a Bíblia fala Mar da Galileia, é um grande lago, tá? Então não é mar com extensão de mar Mediterrâneo. Isso aí, né? por causa também agora da questão de falar, vai pela questão da cultura, né? Da cultura. Porque quem falou que ele era mar foi Lucas, falou que era lago, foi Lucas, que se não me engano era grego. Uhum. E os discípulos eram Chamavam de mar. de mar, porque eram judeus, eles pensavam que era um oceano, porque ele é grande. Pela sua grande extensão e tipo assim, a movimentação de pescadores, É muito grande. então era grande. Então eles não precisavam, às vezes, sair de costa a costa. Costa. Então chegando na beira. Pela extensão era grande, mas como eles não precisavam ter a necessidade de chegar de costa a costa, então com poucos metros ele tinha aquela visão de como se estivesse dentro de um mar. Aí eu até citei aquela questão de como ter
um vendaval de grandes ondas dentro de um lago. Então a extensão era grande, na proporção que se tinha, mas com essa ação, e aí a gente entrou naquele critério, se foi espiritual, se foi mesmo natureza, a gente viu lá que pode, né? Que Deus está sempre agindo, e Jesus, dentro da sua onipotência, fez com que se acalmasse, né? Louvado seja Deus. Chega a 3 quilômetros, vai ser 3 quilômetros. É grande, filho. Não é pequeno. Não é não, 3 quilômetros, Né? é coisa pra caramba. Não é coisa não. E nas imediações do Mar Morto, a 15 quilômetros, pois, no entanto, começa a estreitar-se novamente. Então, você vê, ele vai, é um lago, mas ele tem as suas encostas, né? E ele vai se desaguar no Mar Morto, né? Que é o mar de sal, né? Então, as águas todas desaguam ali nesses mares, né? Colocando assim, né? O Rio Jordão vai desaguar. Então, a gente vê essa região toda nisso aí, quando a gente vê essa confluência da sua hidrologia, tudo voltado também para essa região, para esse Mar Morto, né, o Mar Vermelho. Tem toda uma ação bíblica dentro dessa geografia para acontecer, tanto quanto nas partes secas, ou montanhas e vales, quanto também nas suas hidrológicas, né, como os seus mares, rios e lagos. Depois, no entanto, começa a estreitar-se novamente. Nesse vale, corre o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. O Jordão é ainda o mais profundo vale de toda a terra. Encontra-se a 426 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Netacamp Money fornece-nos mais algumas informações sobre o Vale do Jordão. Aspas. Seu solo, em parte argiloso e arenoso, interrompe-se por penhascos de gredas gris e inumeráveis pedras de forma fantástica, que imprimem aquelas paisagens em ar um teto triste e desolador. Grande parte desse vale, todavia, é de uma fertilidade exuberante e todo suscetível de cultivo. O Vale do Jordão não constituía antigamente barreiras intransponíveis. A informação que então nós temos aí o Vale do Jordão. Isso aqui, claro, que é uma foto já, né, atual, mas nós estamos vendo aqui que o local não oferece assim tanta atratividade. E nem tanto, vamos mostrar assim, pelo menos nessa parte do vale aqui, para que se possa ter um povoado, uma vila, né? Um lugar para morar, se assim dizer, porque tem muita montanha, né? Então, tem muita montanha, tem muita pedra que dificulta as construções. Exatamente. Então, aí por isso que a gente tem que se atentar para quando o texto vai falar do Vale do Jordão, mas nós vemos que quando fala do Vale do Jordão, ele está usando a questão do rio que passa nesse vale. Mas nas proximidades do Rio Jordão já são mais nas áreas mais abertas, que é onde você poderia levar, aqui tem a condição de você levar o seu rebanho, né? Nós vemos aqui que aqui já tem a condição de você levar o seu rebanho para poder pastar, né? Ou ficar uns dias, ficar mais, né? Porque eles levavam e ficavam dias. Porque era assim, né? Quando a gente vai ler no capítulo 47, não sei se me fala a memória, de Gênesis, quando José vai procurar os seus irmãos, né? Eles vão para um outro local. A gente vê que eram locais que davam condição melhor para você manter o seu rebanho. Você sai de um certo local e vai para o Dotã. Com certeza em Dotã tinha uma pastagem propícia para se manter um rebanho ali por dias. Não era coisa que eles tinham que ficar atravessando deserto. Vai lá hoje, volta pro rebanho, volta amanhã. Não, eles passavam períodos, às vezes, de semanas e quase meses, para poder manter o rebanho bem abastecido. Quem quer a procriação também. Exatamente, então tem toda uma logística para manter o seu rebanho e trazer para casa, né? Então a gente vê isso tudo aí nessas regiões geográficas aí, tudo já. Porque às vezes no lugar era uma produção, aí onde que eles estavam tinha que ser cavado, quando eles estivessem voltando desse lugar, onde que eles já estavam crescendo de novo a vegetação, o rebanho novamente comer.
E às vezes, às vezes a própria localidade ela não fornecia. Tipo assim, espaço para vários rebanhos. A gente vê isso quando a gente vê aquela guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Né? Os pastores de Ló, né? Brigando ali por causa da pastagem, né? Próximo ali de Sodoma e Gomorra, né? Então aí a gente já vê uma dificuldade de manter vários rebanhos, né? A gente vê isso quando Moisés ele sai do Egito, né? Quando ele sai do Egito, que ele chega em certo local e ali ele está vendo as filhas de Jetro estão pastoreando ali as ovelhas da casa do seu pai, porque não tinha um homem para fazer isso, ele só tinha filhas. E a gente vê ali que, né, aqueles forasteiros queriam tomar o lugar, né? Então, porque tirar água, exatamente. Então tudo na Bíblia tem uma lógica para a gente entender, né? Então quando a gente vai para a geografia bíblica, a gente começa a entender um pouco mais. Então, o Vale de Jezreel. Não podemos confundir o Vale de Jezreel com a planície de mesmo nome. A função, no entanto, existe. Ela ocorre em consequência da inexatidão de certos autores. Então, essa questão de ser vale e ser o próprio monte, ou seja, a planície, vai depender do autor ou do personagem, como é que o personagem vai tratar aquela localidade. Principalmente tem localidades que o habitante ele vai receber um nome. Então às vezes o nome é dado ao habitante não porque ele chegou primeiro naquele lugar, é porque o lugar, ele nasceu naquele lugar. Eu não vou pôr o nome do fulano de Jezreel, tá? Porque ele nasceu ali. Então tem um personagem que ele leva esse nome. Então, o Vale de Jezreel começa nas nascentes do rio de Jalud e termina no Vale do Jordão, nas cercanias de Bet-Sean. Nas proximidades desse vale localiza-se a moderna cidade de Zerim, né? Então, tem uma informação aqui do Vale de Jezreel, ó. Aqui traz um pouco mais de informação. Vou pegar a parte, quer ver? Jezreel, cidade das montanhas de Judá, nos arredores de Zif e Zutá, Josué capítulo 15, verso 56. Sua identificação é desconhecida, mas alguns sugerem que Bertarrama, 9 quilômetros a sudoeste de Hebron. Jezreel foi a cidade natal de uma das esposas de Davi, Ainoã. 1 Samuel capítulo 25, verso 43, 2 Samuel capítulo 2, verso 2. O Vale de Jezreel é seção oriental do amplo vale que separava a Galiléia de Samaria, da passagem entre o monte de Moré e Gilboa.